O problema 3.47 diz o seguinte: um foguete de teste é lançado por aceleração ao longo de uma inclinação de 200 metros a 125 metros por segundo ao quadrado. Partindo do repouso no ponto A, a inclinação se ergue a 35 graus sobre a horizontal. No instante em que o foguete parte dela, os motores se apagam. E ele fica sujeito somente à gravidade. A resistência do ar pode ser desprezada. Item A. Determine a altura máxima sobre o solo atingida pelo foguete. E B. O maior alcance horizontal do foguete passando-se o ponto A. Aí aqui, esse problema eu quero chamar a atenção para vocês. Para bater o gabarito do livro, você tem que utilizar a aceleração 1.25 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então esse é o resultado que eu vou utilizar. Teve erro de digitação aí e na edição do livro saiu 125. Se sair 125, o resultado dá errado, tá certo? Então vamos fazer com 1.25. Bom, então como é que é isso? Eu vou desenhar aqui de novo a figura. Certo? Então, o foguete ele vai sair aqui do ponto A. Bem aqui ele está com V igual a 0, acelerado. E bem aqui ele vai ser lançado. Bem aqui ele vai ser lançado com uma velocidade. Tá certo? Aqui o V é igual a 0. Certo? E ele vai ser lançado e ele vai seguir uma trajetória até atingir o chão. O alcance vai ser o ponto exato em que ele vai tocar o solo. O problema pede, isso aqui é o ponto A, né? O alcance é isso aqui tudinho, certo? Vou chamar isso aqui, ele chamou de A, mas vou chamar de A não, tá certo? Vou chamar, vai ser daqui isso aqui tudinho. Então, não quero perder essa letra. Não. Certo? Isso aqui tudinho é o alcance. A altura máxima do lançamento é essa daqui em relação à horizontal. Ok? Então a gente precisa aí determinar qual é essa velocidade de saída e qual é para poder determinar todas as outras coisas, ok? Então eu vou colocar o meu eixo, eu não vou colocar meu eixo não, porque senão eu vou só complicar. Vamos escrever as equações do movimento em x e em y, tá certo? Bom, eu ainda não sei qual é a velocidade exata do momento em que ele sai da rampa, tá bom? Então, eu sei que o meu, na direção x, vai ser o x0 mais v0x, isso aqui é a velocidade com que ele sai da rampa, tá certo? Vezes t. Ok? O y vai ser o y0 mais v0 yt menos g sobre 2t ao quadrado. Vou colocar todas as equações do movimento. Vx vai ser v0x e vy vai ser v0y menos gt.
ok? Então, para a gente saber, para poder resolver esse problema, a gente precisa saber quem é essa velocidade inicial v0x e v0y. Mas, ora, a gente sabe que ele vai ser acelerado. O tamanho da rampa é 200 metros, né? Deixa eu colocar bem aqui. A gente sabe que ele vai ser acelerado por 200 metros de uma velocidade v igual a zero até uma velocidade v que a gente desconhece, usando uma aceleração por uma aceleração de 1,25 metros por segundo. Então, a gente sabe que essa velocidade de saída vai ser v ao que ele sai da rampa vai ser igual a v0, que é o momento que ele começa o movimento na rampa, igual a zero. Vai ser 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS da rampa, né? Então, isso aqui vai ficar, a velocidade com que ele sai da rampa vai ficar 2 vezes 1,25 vezes o comprimento da rampa, que é 200 metros. E isso aqui vai me dar uma velocidade que vai ser igual o meu V0 para o lançamento oblíquo, né? Isso aí vai ser 2,5 vezes 200. 2 vezes 1,25 vezes 200. E essa velocidade aí vai ser, v ao quadrado vai ser 500, vai ser a raiz quadrada de 500. Isso aí dá 22,3,6 metros por segundo. Certo? Então, agora eu consigo calcular quem é meu V0x e quem é meu V0y. Então, o meu V0x vai ser V seno de 35, que o ângulo com que ele faz continua sendo 35, né? O V0x cosseno de 35, não é seno, é cosseno. Isso aí vai ser 18,13 metros por segundo. Vou arredondar para 18,1 metros por segundo. E o meu V0y vai ser aqui, esse V seno de 35 vezes o seno de 12,8 metros por segundo. Beleza, agora a gente é só calcular qual é continuar o cálculo do movimento oblíquo, né? Então a gente tem que perceber o seguinte, ó. Aqui o nosso corpo ele não está saindo a minha origem eu vou colocar bem aqui, ó. Agora eu posso colocar a origem. Em tempo t igual a zero. Então eu vou colocar a minha origem aqui. Aqui meu eixo y. Aqui o meu eixo x. Sendo assim, o meu x0 é 0. Mais o meu y0 vai ser 200. Meu y0 é essa distância aqui, né?
Esse aqui é meu y0, tá certo? Isso aí é 200 vezes o seno de 35 que isso aí ele sai de 114,7 metros. Beleza. Então, falta agora calcular qual é o tempo de subida que ele leva para subir esse resto aqui, né? Bom, o tempo de subida vai ser justamente quando a velocidade em y é zero, né? Então, fica a mesma coisa. O tempo de subida vai ser V0y sobre g. E o V0y é 12,8 metros por segundo. A gente vai usar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 12,8 dividido por 10, isso aí dá 1,28 metros por segundo. Se você substituir esse tempo de subida aí no seu y, então a gente vai saber o y no tempo de subida vai ser y0, que é 114,7 mais V0y 12,8 vezes o tempo de subida menos g sobre 2, que é menos 5, né? Que é 10 menos 5 vezes 1,28 ao quadrado. Então, o nosso h, que é igual ao nosso y no tempo de subida, vai ser essa conta aí todinha. Essa conta aí todinha, tá certo? Então, isso aí é 114,7 mais 12,8 menos 5 vezes 1,28, que é o tempo de subida, ao quadrado. Isso aí dá aproximadamente 122,9 metros de altura. Que é a altura máxima que ele vai subir em relação ao solo do ponto lá da base da rampa. Então, isso aqui eu vou anotar. 122,9 metros. Ele quer saber agora o alcance. Deixa eu anotar bem aqui o meu V0x e o V0y, que eu vou precisar limpar o lado esquerdo aqui. O próximo passo é calcular o alcance total. Então, o alcance total é o tanto que ele vai andar na horizontal. No tempo total de voo, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. Agora, tem que reparar uma coisa aí, tá certo? Quando a gente, nas aulas, quando a gente falou de lançamento oblíquo, a gente começou com o lançamento, todos eles começando do chão e voltando para o chão, né?
Então, isso faz com que o tempo de subida seja igual ao tempo de descida, mas aqui não é, porque ele não está começando do nível do chão, ele está começando acima. Então, o tempo de queda vai ser diferente do tempo de subida, tá certo? Então, isso aqui é segundos, eu fiz uma anotação errada aqui. 1,28 segundos. O tempo de queda, a gente faz como? Bom, para calcular o tempo de queda, a gente sabe que a velocidade inicial do ponto mais alto da trajetória, a velocidade inicial em y é 0. Né? Aí o tempo de queda vai ser aquela expressão comum que é 2h sobre g. A raiz quadrada de 2h sobre g. Tá certo? Porque esse é o tempo de queda de um corpo em queda livre. Ele é simplesmente solto. Lá em cima, do ponto máximo até ele descer, ele está executando uma queda livre. Então, esse tempo de queda aí é 2 vezes h. Quanto é que é o h? 122,9, né? Então, dividido por 10. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 12,29. Isso aí vai ser 2 vezes 12,29. O tempo de queda vai ser só para conferir os números aqui. 2h sobre g, 122,9 dividido por 10 dá 12,29 vezes 2. Então, isso aí é a raiz quadrada de... O tempo de queda vai ser 4,95 segundos. Ok? Então, o tempo total, que é o tempo que é utilizado para determinar o alcance, é o tempo de subida mais o tempo de queda. Isso aí é 1,28 mais 4,95. Tempo total dá 6,23 segundos. Bom, para calcular o alcance, então, o alcance vai ser a posição x primeiro, tá certo? Lembrar que ainda tem que somar com a base. A posição x do corpo no instante, quando ele cai no chão, a partir da origem, vai ser V0 x, que multiplica o tempo total. O V0x é 18,1 vezes 6,23. Isso aí dá 112,76 metros. Então, ó, daqui para cá, que é da origem, onde a gente colocou, até o ponto em que ele atingiu o chão, essa distância caminhada aí foi 112,76 metros, mas ainda falta calcular esse pedacinho bem aqui,
né? Então, o alcance total a partir do ponto onde o foguete começou o movimento vai ser, então, 200, né? Que é 200 vezes o cosseno de θ, ali vai ficar 200 vezes o cosseno de 35, mais 112,76. Então, 200 vezes o cosseno de 35 mais 112,13, isso aí vai dar 276 276,6 metros. Tá certo? Então, esse é o alcance horizontal do problema. Tá ligeiramente diferente do gabarito do livro, mas é porque eu fui arredondando os números e utilizei G não como 9,81, mas sim como 10 para facilitar os nossos cálculos, tá certo? Então, esse é a resolução do problema 3,47. O problema 3,75 e o problema 3,50 são complementares, tá certo? Então, eu estou mudando aqui um pouco a ordem porque em termos de construção do conhecimento, o 3,75 mostra coisas que a gente vai precisar no 3,50, tá certo? Então, vamos lá. O problema 3,75 diz o seguinte: uma pedra amarrada em uma corda se move no plano XY. Suas coordenadas são dadas em função do tempo por x igual a r cosseno de ômega t, y igual a r seno de ômega t, em função do tempo, onde r e ômega são constantes. Mostre que a distância até a origem mostre que a distância da pedra até a origem é constante e igual a r, ou seja, sua trajetória é uma circunferência de raio r. Item B. Mostre que em cada ponto o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição. No item C, mostre que o vetor aceleração é sempre oposto ao vetor posição e possui módulo igual a ômega ao quadrado. Mostre que tá errada a unidade aí no enunciado desse problema, mas a gente conserta na resolução. Item D. Mostre que o módulo da velocidade da pedra é igual a ômega r. Item E. Combine os resultados da parte C e D para mostrar que a aceleração da pedra possui módulo constante igual a v ao quadrado sobre r, que é igual à aceleração centrípeta, né? Então a gente vai ver isso aí nesse problema, por isso que eu gostei dele. Então vamos lá. Então vamos primeiro desenhar um eixo aqui. E eu vou ter aqui, isso aqui é o eixo Y, isso aqui é o eixo X, e vai ter um ponto aqui, tá certo? Que ele vai ter um vetor R até a origem, e esse vetor R, ele é
x de t na direção y. Deixa eu melhorar aqui. Mais y de t na direção j. Esse aqui é o meu vetor r de t. Tá certo? Deixa eu tentar melhorar meu desenho aqui. Para que o vetor saia da origem. Ok? Então, ele pede o seguinte. Bom, ele quer que a gente mostre que a distância da pedra até a origem é constante igual a r, ou seja, sua trajetória é uma circunferência de raio r. Bom, se o vetor r em um instante t qualquer, ele é dado por x de t na direção y mais y de t na direção j, em relação à origem, então o módulo de r de t vai me dar a distância até a origem, concorda? Isso aqui vai me dar o tamanho desse vetorzinho bem aqui, e que é justamente a distância até a origem. Pois bem, bom, então isso aqui é x de t ao quadrado, que é a componente x, mais y de t ao quadrado, componente y. Isso aqui vai ser raiz quadrada de raiz quadrada de r ao quadrado, cosseno x é cosseno ao quadrado de ômega t, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t. Ok? Se você botar r em evidência, r ao quadrado em evidência, você vai ter cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t, isso é 1. Então, isso aqui, a distância do vetor r para qualquer instante de tempo t vai ser simplesmente r. Então, significa dizer que esse corpo está, se a distância dele, ele está se mexendo e a distância dele fica constante em relação ao tempo, até a origem, né? Se ele está em cima de uma circunferência de raio r. Então, ele está em cima de uma circunferência de raio R. Certo? Então, item A foi provado. Item B. Mostre que em cada ponto o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição. Bom, para calcular o vetor velocidade, vocês já sabem. O vetor velocidade vai ser a derivada de r em relação ao tempo, e isso aqui vai ser a derivada do vetor r cosseno ômega t na direção y, mais r seno de ômega t na direção j. Ok? Bom, derivando isso aí,
derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno dá cosseno. Então, utilizando a regra da cadeia, a derivada de cosseno de ômega t, isso aqui vai ficar menos ômega r, derivada do cosseno dá menos seno, o menos já está ali, né? Ômega t na direção i, mais derivada do seno é cosseno, utilizando a regra da cadeia, derivada de seno de ômega t vai ficar ômega cosseno de ômega t. R ômega cosseno de ômega t na direção j. Certo? Então, eu vou colocar aqui em evidência ômega r. O nosso vetor vai ser menos seno de ômega t na direção i, mais cosseno de ômega t na direção j. Certo? Esse aí é o nosso vetor velocidade. Ele pede para mostrar que o vetor velocidade em cada ponto é perpendicular ao vetor posição, em qualquer ponto. Beleza. Agora, antes disso, eu quero que vocês calculem vamos calcular aqui um módulo do vetor v de t. Vai ser raiz quadrada da componente ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar ômega, eu vou fazer já direto, tá certo? Já vou colocando ômega r em evidência, ômega r ao quadrado em evidência, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de ômega t, mais cosseno ao quadrado de ômega t, que a gente sabe que vai dar 1, e que o módulo do vetor t em relação ao tempo vai ser simplesmente ômega r. Então, olha só. A distância, nesse movimento aí, a distância do ponto até o ponto qualquer até a origem é sempre constante igual a r. E o módulo da velocidade também é sempre constante igual a ômega r. Então, a gente está descrevendo aqui, ó, um movimento circular uniforme. Esse x de t igual a r cosseno de ômega t e y de t igual a r seno de ômega t, isso são as coordenadas de um ponto descrevendo um movimento circular uniforme. Tá certo? Então, eu vou limpar aqui, do lado esquerdo, porque a gente precisa provar que o vetor r e o vetor b são perpendiculares. Para provar que eles são perpendiculares, a gente precisa calcular o produto escalar entre eles e tem que ser zero, né? Bom, então eu vou botar bem aqui que o nosso vetor r de t, eu vou colocar r em evidência, cosseno de ômega t na direção i, mais seno de ômega t na direção j. Já colocando em evidência, tá certo? O vetor v de t é ômega r menos seno de ômega t na direção i, mais cosseno de ômega t na direção j. Certo? Esse resultado aí eu vou manter no problema. Então, o que é que acontece? A gente quer calcular a gente sabe que r de t escalar v de t, a gente sabe que isso aqui é x de t
vezes Vx de t, né, o produto das componentes x, mais y de t vezes Vy de t. A soma dos produtos das componentes. Tá certo? Se esse produto vetorial for zero, a gente sabe que os dois vetores são perpendiculares. Ok? Então, vou fazer isso aqui. X com x, então isso aqui vai ficar menos ômega r ao quadrado cosseno de ômega t, seno de ômega t, mais agora os componentes y, que vai ficar o produto das componentes y, r ômega r ao quadrado cosseno de ômega t, seno de ômega t. Então, isso aqui é zero. Certo? Então, provamos que R de t é sempre perpendicular a V de t nesse movimento circular uniforme. Então, significa dizer que bem aqui a velocidade do corpo está para cá. Se o corpo estiver bem aqui, a velocidade do aqui é o vetor R, a velocidade do corpo vai estar para cá. Tá vendo que essa condição de ortogonalidade é para qualquer instante do tempo, né? Então eles são sempre ortogonais. Se o corpo tiver bem aqui, a velocidade vai estar para cá. Ok? E assim por diante. Vou só colocar mais um aqui para a figura por completeza, para fechar todos os quadrantes. Beleza? Então a gente provou que R é sempre perpendicular a V de t. Aí, agora, o item C. Mostre que o vetor aceleração é sempre o oposto ao vetor posição. E possui módulo igual a ômega 2. Esse aí eu acho que tem um erro aí na definição, mas a gente descobre já já. Então, lá no item C, a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, a gente vai ter que derivar o vetor velocidade. Ó. Então, derivando de novo, seno de ômega t, vai ficar ômega cosseno de ômega t, né? Só que ali tem um sinal negativo. E quando você derivar o cosseno, vai dar menos seno, aí vai ficar outro sinal negativo. Então, isso aqui vai ficar já fazendo ômega 2r, né, porque a derivada do seno do cosseno vai sair um fator ômega do argumento da função. E isso aí vai ficar menos cosseno de ômega t na direção I menos seno de ômega t na direção J. Agora eu entendi que o problema é que isso não é o item A. Isso é o item C. Então, eu vou apagar aqui esse lado. Eu vou mostrar para vocês o que é que o problema quis dizer. Agora eu entendi. Vou colocar o menos em evidência.
quero que vocês notem o seguinte, ó. O vetor aceleração de tempo, o vetor aceleração em função do tempo, ele é, colocar um menos em evidência, menos ômega 2 R que multiplica cosseno de ômega t na direção I mais seno de ômega t na direção J. Aí ele chama a atenção para o fato de que isso aqui, ó, esse pedaço aqui, é justamente o vetor posição em relação ao tempo. Então, o item C, ele quer dizer para você que você pensa que o vetor A em função do tempo é igual a menos ômega 2 vezes o vetor posição. Então, ele diz o seguinte, mostre que o vetor aceleração é sempre oposto ao vetor posição. Então, tá vendo? Aqui ele é proporcional ao vetor posição multiplicado por um sinal negativo. Então, ele aponta na direção contrária. E proporcional, ele quis dizer proporcional, não módulo igual a ômega 2, proporcional igual ao módulo proporcional a ômega 2. Então, como é que a gente desenha esses vetores? Esse vetor R é radial, certo? Ele vai apontar sempre sempre na direção contrária ao vetor. Então, o vetor R, vou tentar usar outra cor aqui. O vetor A de t vai estar sempre apontando na direção contrária ao vetor A. Tá vendo que ele aponta para dentro para o centro da circunferência? Ele aponta para o centro da circunferência porque essa daí é justamente a aceleração centrípeta. O item D a gente já viu, né? Mostra que o módulo da velocidade da pedra é igual a ômega R, isso aí a gente já viu. E combine os resultados das partes C e D para mostrar que a aceleração da pedra possui um módulo constante igual a V ao quadrado sobre R. Isso aí é trivial. É só a gente calcular o módulo da aceleração. Vai ser a de x ao quadrado mais a de y ao quadrado. Então aqui você pode colocar ômega ao quadrado r ao quadrado em evidência. Já estou fazendo rápido. Isso aqui tem a raiz quadrada, né? Aí isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t. Essa soma dá 1. Então, o módulo da aceleração em função do tempo é ômega 2r. Mas você há de lembrar que a gente já determinou deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui para poder condensar os resultados desse problema, que eu considero ele muito importante.
a gente viu também o seguinte, que o módulo do vetor R em relação ao tempo, ele é o raio. A gente viu também que o módulo do vetor velocidade em relação ao tempo é ômega R, né? Movimento circular uniforme, a gente já conhece esse resultado. E que o módulo da aceleração em relação ao tempo é ômega ao quadrado R. Se você multiplicar por R em cima e embaixo, né? Se você multiplicar esse resultado e dividir por R, você vai ter que é ômega R ao quadrado sobre R. Então, o módulo da aceleração em relação ao tempo vai ser igual o módulo da velocidade em relação ao tempo ao quadrado dividido por R, que é justamente isso aqui que o problema pede para provar. Tá certo? Então, para concluir, essa equação x de t igual a r cosseno de ômega t e o y de t igual a r seno de ômega t descreve um movimento que, em qualquer instante do tempo, o corpo está a uma distância r grande do centro. Então, está descrevendo um movimento circular. E o vetor r é radial, apontando da origem até o ponto. A velocidade vai ser ômega r, que multiplica menos seno de ômega t na direção i, mais cosseno de ômega t na direção j. Isso aí é um vetor que ele é perpendicular à posição r em qualquer instante do tempo. E o módulo desse vetor é ômega r, que vai dar a velocidade escalar do movimento circular uniforme. E, finalmente, a aceleração é menos ômega ao quadrado sobre r, que multiplica cosseno de ômega t na direção i, mais seno de ômega t na direção j, e esse vetor aceleração aponta sempre é proporcional ao vetor posição e com o sentido trocado. Então ele vai apontar sempre para o centro da trajetória. E o módulo dessa velocidade, a aceleração que aponta sempre para o centro da trajetória é a aceleração centrípeta. E o módulo desse vetor, que descreve a aceleração centrípeta, é igual a v ao quadrado sobre r. Então, aquela expressão aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r, esse problema mostra, prova isso. Ok? O problema 3.50, ele é complementar ao problema 3.5 que a gente viu anteriormente. E ele diz o seguinte: em espiral, é comum ver aves de rapina ganhando altura impulsionadas por uma corrente de ar quente. A trajetória que elas percorrem se assemelha a uma espiral. Pode-se reproduzir o movimento em espiral como um movimento circular uniforme combinado com uma velocidade ascendente constante. Suponha que o pássaro complete um círculo com raio de 8 metros a cada 5 segundos e suba verticalmente a uma taxa de 3 metros por segundo. Determine, o item A velocidade escalar do pássaro em relação ao solo. Item B, a aceleração do pássaro, módulo, direção e sentido. E item C, ângulo entre o vetor de velocidade do pássaro e a horizontal. Então, vamos lá. E diz que a gente pode, que é um movimento de espiral, né? Então, vai ser alguma coisa assim. Certo? Vou desenhar um eixo. Ele não está muito vertical aqui o meu. Isso aqui é um eixo Z.
aqui na horizontal um eixo X e um eixo Y, certo? Então, se você olhar de cima, você vai ver, que esse é que no plano ele executa um movimento circular. De raio R, e o problema diz que o raio R ele tem 8 metros e o pássaro leva 5 segundos para dar uma volta completa para terminar o movimento circular, certo? Então, a gente sabe aí que tem duas velocidades. Tem a velocidade circular no plano e a velocidade z na vertical com que ele sobe. Então, ele combina das duas, ele vai fazendo uma espiral, ok? Então, a gente já viu que o movimento circular uniforme, a velocidade é ômega-r, e que ômega é 2π sobre o período tal. Então, você vai ver que essa velocidade aí vai ser 2 vezes o raio, vezes π, dá 16π dividido por 5. Isso aqui é 16π dividido por 5. Isso aqui é 3,2π. Então, eu vou chamar isso aqui de velocidade circular. Então, 3,2π. Essa velocidade aí é 10 metros. Essa velocidade aí é 10 metros por segundo aproximadamente. Então, 10,03 a gente vai arredondar para 10,05, vai arredondar para 10. E tem a velocidade em z vertical, que é 3 metros por segundo. Ora, se tem a velocidade, se tem uma velocidade aqui se tem aqui o raio, se tem aqui a velocidade no plano e tem a velocidade em z, tem a velocidade do movimento vertical, certo? Você há de concordar que o módulo total da velocidade, lembrar que esse VC ele é igualzinho àquele a gente acabou de resolver o problema. VC, a velocidade de movimento circular, ele tem módulo constante, mas ele fica sempre perpendicular, assim, ele fica sempre tangente à trajetória, né? Sempre perpendicular com o vetor posição. Então, a gente sabe que o módulo da velocidade total em relação o módulo da velocidade total em relação do pássaro em relação ao solo vai ser VC ao quadrado. Lembrar que esse VC ao quadrado ele é Vx ao quadrado mais Y ao quadrado no plano. A gente viu isso, mas ainda nesse problema eu vou repetir, eu vou fazer a conta um pouco mais elaborada. Mas Vz ao quadrado, então isso aqui é raiz quadrada de 109, que vai dar 10,44 metros por segundo. Isso aí é o item B, que é o item A, que é a velocidade escalar do pássaro em relação ao solo. Então, isso aqui responde o nosso item A. O item B diz o seguinte: a aceleração do pássaro, módulo, direção e sentido. Bom, a gente sabe que na vertical
o problema ele exerce, o problema ele não é acelerado, né? Então a gente já sabe que a aceleração em z é zero. No plano, mas no plano ele está executando um movimento circular uniforme. Então ele vai ter aceleração centrípeta, que vai ser v ao quadrado sobre r. Esse v ao quadrado que dá aceleração centrípeta é o v total do movimento ou é o vc da velocidade circular? É v ao quadrado sobre r. Certo? Agora, mas que velocidade é... Então, eu vou colocar aqui a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta aqui no nosso desenho vai estar apontando para dentro do círculo, certo? Bom, essa velocidade aí, a gente pode cometer o erro de, nesse caso aqui, é sempre a aceleração aí vai ser a aceleração centrípeta, essa aceleração centrípeta, na verdade, esse v dela é a velocidade no plano, vai ser o vc do movimento circular. E eu vou mostrar por que depois, tá certo? Eu vou primeiro resolver da forma mais simplificada para depois resolver esse problema um pouco mais elaborado. Então, isso aqui é o nosso VC ao quadrado sobre R. Isso aqui, o nosso VC é 100, é 10 ao quadrado dividido por R, por 8. Então, é 100 dividido por 8. Isso aqui dá 12,5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Aí, então, o módulo da aceleração é 12,5 metros por segundo ao quadrado e a direção é sempre radial, é sempre apontando para dentro, para o centro do movimento circular. E o item C pergunta o seguinte: qual é o ângulo entre a velocidade do pássaro e a horizontal? Se você der um zoom, vou pegar outro ponto aqui para dar o zoom, você vai ver que aqui tem o movimento, tem a velocidade vc no plano, tem a velocidade vz perpendicular. A direção da velocidade é essa daqui, né? Que é o v total. Bom, então, e o ângulo que esse v total vai fazer em relação à horizontal é esse θ bem aqui. Certo? Então, esse θ essencialmente vai ser a tangente de θ vai ser a velocidade em z, a componente da velocidade em z, dividido pelo componente da velocidade no plano, que vai ser 3, dividido por 10. Então, esse ângulo é o arco cuja tangente é 0,3. Isso aí dá 16,7 graus. 16,7 graus em relação que o vetor velocidade faz em relação à horizontal. Então, ele vai ficar se movendo assim e a abertura
a abertura dessa espiral aí vai ter um ângulo de 16,7 graus. Certo? Então, isso responde todo o problema. Agora, como é que eu conecto? Eu quero conectar esse problema. Isso aqui eu fiz da forma qualitativa geral, já invocando os conhecimentos de simetria e de visualização que você pode ter tridimensional, mas a gente pode conectar ele com o que a gente viu na equação do problema anterior. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou apagar essa parte aqui do centro. Eu vou relembrar para vocês que a posição... A gente está agora no movimento tridimensional, né? E combina um movimento circular no plano, que a gente já sabe quais são as equações, mais um movimento retilíneo uniforme na direção vertical. Então, o vetor posição desse pássaro aí seria R, que multiplica cosseno de ômega t na direção I, seno de ômega t na direção J, mais VZT na direção K. Então, note que aqui a gente tem as coordenadas do movimento circular uniforme no plano XY, que a gente viu do problema anterior. E aqui a gente tem um movimento retilíneo uniforme na direção Z. Certo? Então, a gente pode aproveitar tudo que a gente viu do problema anterior e combinar com a direção Z. Então, significa que a velocidade em relação ao tempo vai ser a primeira derivada. Isso aqui, não sei se vocês já viram a anotação. Esse pontinho em cima significa a primeira derivada, da derivada em relação ao tempo. Então, deixa eu colocar bem aqui só para... esse pontinho em cima é a mesma coisa dizer que isso aqui é a derivada em relação ao tempo do vetor posição. Certo? Só para economizar na anotação, no espaço aqui. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui vai ficar R ômega, que multiplica menos seno de ômega t na direção I, mais cosseno de ômega t na direção J, mais Vz, que é uma constante, na direção K. Certo? Então, se você for tirar o módulo desse vetor, você tem que fazer Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado, e você vai ter justamente R ao quadrado, ômega ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de ômega t, mais seno ao quadrado de ômega t, mais Vz ao quadrado, e isso aqui vai ser justamente Vc ao quadrado mais Vz ao quadrado, do jeito que a gente tinha determinado antes. Certo? E a gente chegou a um número que era 10,44 metros por segundo ao quadrado, constante, em relação. Metros por segundo. Não é por segundo ao quadrado, não. Certo? O último passo é a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, né?
Então, vai ser o vetor ponto de T. Isso aqui é uma anotação a mais que eu estou mostrando para vocês, porque ela vai aparecer para vocês em algum momento do curso. Então, se a gente pegar o vetor velocidade e derivar, a gente já sabe que isso aqui vai dar, no plano, as partes do plano vai ficar menos ômega 2R cosseno de ômega t na direção I, mais seno de ômega t na direção J, e a derivada da componente z, que é uma constante, isso aqui vai ser zero na direção K. De forma que o módulo da aceleração centrípeta, isso aqui é a aceleração total, tá certo? Ela vai ser numericamente igual à aceleração centrípeta, mas essa é a aceleração total, que como o movimento não tem nenhum, o módulo da velocidade não muda, só vai ter a componente centrípeta. Então o módulo da aceleração se você fizer aí toda aquela jogada, ax ao quadrado mais a y ao quadrado mais a z ao quadrado, você vai ver que ele vai dar, de novo, a ômega ao quadrado r, tá certo? Que se você multiplicar por r em cima e embaixo, isso aqui vai ser vc ao quadrado sobre r, que era justamente 10, que vai dar justamente 12,5 metros por segundo ao quadrado, que foi o mesmo valor que a gente obteve antes, certo? Então, isso aí foi só para mostrar que o problema 3.75 e o problema 3.50 eles eram complementares, tá certo? Então, essa é a resposta do problema 3.50.